Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência no vídeo 106 e também no Livro dos Espíritos, na questão 138, né? O tema é a alma. E aqui Kardec, na questão 138, ele pergunta assim aos bons espíritos: que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Porque muitas pessoas consideram a alma o princípio da vida material. Então, é justamente por isso que Kardec fez essa pergunta. Os bons espíritos respondem assim: é uma questão de palavras. Olha só que pobreza, né? Que pobreza de espírito. Por isso, eu vou ler aqui, mas depois eu vou voltar. É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, se nós formos analisar, a falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas é que leva o ser a pensar dessa forma e a associar de forma totalmente errônea. Olha só para você ver, por isso que Kardec, ele, no resumo que ele fez aqui, que ele faz aqui, ele coloca da seguinte forma, ó: eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, muitas palavras, muitos conceitos, né? Enfim, encontram-se totalmente assim fora do contexto, porque primeiro por falta de conhecimento e por falta de evolução. Então, os bons espíritos, eles dizem aqui, eles nos dizem assim, Kardec diz assim, nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Então, nós temos que primeiro nos entender acerca das palavras, porque a mudança ela é muito grande. E as pessoas às vezes não percebem que nessas mudanças há uma grande transformação. Olha só para você ver, na questão 139, alguns espíritos e, antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo,
Por que essa contradição? Não há contradição nenhuma. Se for analisada de formas totalmente diferentes. Então, olha só para você ver, nós vamos ler novamente. Pergunta: alguns espíritos e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como sendo uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Ora, não há contradição nenhuma. Se nós pararmos para analisar, não há contradição nenhuma. Tudo, depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Olha só a que ponto tiveram que chegar os bons espíritos para responder isso, porque na verdade é isso. Não há contradição nenhuma, porque tudo depende das acepções das palavras. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Ora, se é assim então, por que não tendes uma palavra para cada coisa? Agora, é de extrema importância entender que uma vez que a pessoa recorre principalmente a uma questão como esta, a uma palavra para cada coisa, é natural que ele se perde. Por que ele se perde? Porque, obviamente, ele, nesse caso, ele trata de algo esplenderoso, né? É um esplendor. Agora imagine só num esplendor você usar uma palavra para cada coisa. É o que levou Allan Kardec aqui nesse resumo. O vocábulo alma se emprega para imprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nesta acepção se pode com acerto dizer figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Agora veja bem, pode com acerto dizer figuradamente. E quando figuradamente, não pode se, de alguma forma, afirmar como sendo a realidade. Que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Estas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que após a morte do corpo físico, volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral.
distinto, independente da matéria, independente da matéria e que conserva sua individualidade. Então você entendeu bem, né? De um ser moral distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito, né? Porque uma vez fora da matéria física é espírito. Aqui olha só para você ver. Pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo por que aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isto resulta para cada ideia, donde uma imensidade de equívocos, né? Olha só, uma imensidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendamos acerca das palavras. Há muita coisa ainda que o ser precisa, de alguma forma, sim, entendemos que só através da evolução mesmo, para que ele possa entender. Porque os equívocos aqui na Terra, né, as contradições, devido à ignorância, devido à falta de conhecimento, é que leva essas contradições. É o que levou os bons espíritos aqui a dizer, né? É uma questão de palavra, com que nada temos, começai por vos entenderdes mutuamente. Então, mutuamente, reciprocamente, né? Todos nós devemos auto nos entender. Alguns espíritos, olha só para você ver, não há contradição, tudo depende das acepções das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa? Se a questão é essa, então deveríamos ter uma palavra para cada coisa, né? Na verdade, é por isso que nós temos uma palavra, né? E também na questão de número 140. Ah, Luiz, mas você não está esmiuçando muito. Veja bem. Muitas questões, vamos pensar assim, de cada 10 questões, 4, 5, às vezes, os bons espíritos, eles não permitem que muita coisa seja dita, seja falada a respeito daquela questão. Ah, mas não é um esmiuçamento? É um esmiuçamento. É lógico que é um esmiuçamento. Mas você entende que é gradativo que certas questões, que certas matérias, elas
chega ao conhecimento do indivíduo é gradativo. A pessoa não pode chegar com muita sede ao pote, porque senão ele quebra o pote. Então é devagarinho, né? Na questão 140, que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Então nós sabemos que isso é impossível, né? Olha só, que se deve pensar das teorias. Por isso que Kardec, ele diz assim, teoria, né? Então, quando a gente lê aqui teoria, a gente já sabe que aqueles ditado popular, né? Aquelas crendices, aquelas mistificações, aquelas invenções, o que quase sempre as teorias elas se fundamentam numa irrealidade, se fundamenta na falta de conhecimento das coisas. Então, quando a pessoa não tem conhecimento, ele inventa e propaga. E aqueles que amealham por falta também de conhecimento, dão continuidade àquelas teorias. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantos são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Se fosse assim, seria uma maravilha, né? Mas só que tem uma explicação, olha só para você ver. Mesmo o processo sendo relativo, sendo complexo, os bons espíritos dizem assim: ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Olha só para você ver como que aqui, mesmo aqui nesta pergunta, a pessoa tem que ficar muito atento. Se entende por alma o fluido vital, se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser, porque entende por alma o fluido vital, né? Essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, né? Que seria o espírito reencarnado, vamos pôr encarnado também para ficar mais fácil, é errônea. Você entendeu? Por que é errônea? Porque os espíritos, os bons espíritos já nos disseram, assim, ó, já dissemos que o espírito é indivisível. Quer dizer, ele não se divide. Ele não pode ser. Ele não pode ser dividido. Imagine só um espírito que comanda um braço. Um espírito que comanda outro braço. O espírito que comanda o tronco. Os membros inferiores. Mas todos de um eu só. Então, o espírito, ele não é indivisível. Ele não pode
ele não se divide. Mas vocês vão entender uma coisa mais interessante lá na frente. Ele imprime movimento aos órgãos. Ele é indivisível, ele não se divide, entendeu? Mas ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Aí Kardec torna a fazer outra pergunta. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Kardec é esperto, mas os bons espíritos foram mais espertos nessa questão também, ó. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Ora, quando nas pesquisas, nas reuniões, os espíritos ali que se manifestaram, eles deram a Kardec essa definição. Aí os bons espíritos responderam logo em seguida: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Os espíritos ignorantes, eles podem tomar o efeito pela causa. Enquanto nós sabemos que a causa é que gera o efeito. Mas eles, para ludibriar, pode dizer o que eles quiserem. Eles podem dizer. Agora, para uma questão de análise mais aprofundada, é preciso entender que a causa é uma coisa e que o efeito é outro extraordinariamente diferente. Olha só, resumo de Kardec. A alma atua por intermédio dos órgãos, dos órgãos físicos, e os órgãos são animados pelo fluido vital. Todos os órgãos físicos são animados pelo fluido vital. Todos os órgãos físicos. O corpo todo, ele é animado pelo fluido vital. Só que nós temos que entender uma coisa. Vamos pensar assim. Aí aqui agora já começa a complicar algumas coisinhas. Vamos por partes assim, ó. Porque eles se repartem instinto em maior abundância nos que são centros ou focos de movimentos. Você entendeu? Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e deixa por ocasião da morte. Veja bem. Vou tentar explicar da seguinte forma. Antes de todos nós reencarnarmos, é natural, é concedido àquele corpo físico, você entendeu? Uma cota de fluido vital. Todos os órgãos físicos, o corpo físico inteirinho. Agora, nós temos que entender que aqueles órgãos no corpo físico, os quais, em existências passadas, eles foram mal utilizados, obviamente, a pessoa nasce
com uma sequela. Que sequela é essa? Existe o fluido vital individual, mas ao mesmo tempo, esse fluido vital individual, ele possui repartições no organismo. Nós vamos para o próximo vídeo e eu vou explicar essa questão para você ver como que é interessante.